Nós vamos hoje ler Romanos capítulo 9. De um lado, um dos textos talvez mais controversos da Bíblia. Do outro lado, Romanos 9 é um dos textos mais claros e diretos. E a grande dificuldade, ao meu ver, para a gente entender Romanos capítulo 9, está não na complexidade do texto. O texto é simples, você vai ver, ele é direto. Paulo escreveu coisas muito mais complicadas em outros contextos. A dificuldade de entender Romanos capítulo 9 reside na rebelião do nosso coração, na rebeldia do nosso coração. Mas Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 9, ele escreve Romanos capítulo 9 para resolver um enorme problema. A salvação primeiro veio para os judeus, e dos judeus, os judeus deveriam espalhá-la aos gentios. E o que estava acontecendo na igreja de Roma, nós falamos um pouco do contexto de Roma no início desse processo de leituras aqui em Romanos, do capítulo 1 até aqui, nós falamos que na igreja de Roma, o número de gentios estava se tornando maior, gentios ou não judeus convertidos, estava se tornando maior do que o número de judeus em si, judeus convertidos. E estava então começando algum tipo de orgulho por parte dos gentios, e um tipo de dúvida estava se estabelecendo na cabeça dos cristãos, e principalmente um questionamento que provavelmente Paulo deve ter recebido muito. Se a salvação veio primeiro para os judeus, por que os judeus não estavam se convertendo? Era uma das perguntas. Segundo, será que a palavra de Deus, as promessas de Deus, de fato são poderosas para se cumprir na conversão dos judeus? Será que o evangelho é suficiente? Por que nós não estamos vendo um grande número de judeus se convertendo? Até porque o Messias foi prometido para os judeus. Então, se Deus falhou em salvar judeus, quem garante que ele salvaria gentios ou não judeus? Então Paulo, ele vai nos mostrar em Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11, que o problema reside não em Deus. Especialmente no capítulo 10 ele vai dizer, no 9 ele pincela, nós veremos, mas no 10 ele vai deixar isso mais claro. O problema reside na incredulidade dos judeus e também dos gentios, que não creiam ou não creem. Então Paulo, ele vai discorrer sobre esses assuntos, mostrando que se não fosse a soberana graça de Deus na salvação, ninguém ia buscar Deus. É isso? Essa é a tese dele. Então é um texto pastoral, não é um texto apologético. Nós vamos tocar aqui no que se conhece como doutrina da eleição. Essa doutrina não é para debates, é para deleite. Nós estamos abordando esta doutrina porque nós demos de cara com ela em nossa leitura de Romanos. Aliás, Paulo já falou dela no capítulo 8, nós falamos disso na última leitura, e agora ele vai explicar isso um pouco melhor. Então, o meu propósito como pastor de vocês é que vocês saiam daqui crentes, se deliciando com o fato de que você é crente. E você é crente porque Deus te escolheu. Não foram vós que escolheram a mim, diz o Senhor Jesus, eu escolhi vocês. Eu não desejo ver na nossa igreja um espírito belicoso de briga, eu não acredito em predestinação, o propósito não é esse. O propósito é que você saia daqui encorajado. E eu vou explicar por quê, no final. Vamos ler o texto, Romanos capítulo 9. Paulo, antes disso, Paulo deixou claro que as promessas
a respeito de salvação estava se cumprindo na vida dos gentios. A igreja de Jesus nos dias de Paulo era composta em grande maioria por gentios. A igreja tinha saído de Jerusalém, porque Jerusalém estava confinada em si mesma, os judeus. E as promessas que prioritariamente ou a princípio haviam sido feitas para os judeus, mas para que os judeus espalhassem entre as nações, eles falharam, e por isso agora o evangelho estava chegando com todo o poder que estava chegando para os gentios de toda parte do mundo dos dias de Paulo. Mas veja, o capítulo 8, Paulo termina dizendo que nada nos separaria do amor de Deus em Cristo Jesus, o Messias. Mas aparentemente, a maioria dos judeus estava se apresentando como separados do amor de Deus em Jesus. Eles não estavam crendo em Jesus. Então, como é que Paulo resolve isso? Ele vai fazer isso de duas maneiras. Ele vai dizer, primeiro, os judeus falharam em seguir o Messias pela fé. Segundo, se não é Deus escolhendo, ninguém buscaria Deus. Com isso em mente, vamos ler o texto. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como minha testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Então veja que ele está falando é sério o que ele vai dizer no verso 2. Deus é testemunha, a minha consciência testificada pelo Espírito confirma isso. Então Paulo, aqui um parêntese, geralmente a gente nem percebe isso quando a gente se dá de cara com Romanos 9, mas o que precisa ficar claro é que a consciência da gente precisa ser, de alguma forma, permeada pelo Espírito, confirmada pelo Espírito, porque somos falíveis. E Paulo tratou disso em 1 Coríntios capítulo 4, no início dessa carta. Ele fala que é Deus testificando na consciência dele, que é essa opinião de Deus, testificando na consciência de Paulo é o que importa. Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente vive numa geração onde as pessoas dizem cada vez mais assim, olha, eu faço o que minha consciência manda. Nossa consciência dissociada do que Paulo colocou aqui é um perigo. E o que Paulo colocou aqui? Em primeiro lugar, a minha consciência tem Cristo como testemunha. Você viu isso no verso 1? A minha consciência presta contas a Cristo. De que maneira? De acordo com o que Ele nos ensinou nas Escrituras. Então veja que não é uma consciência livre para conscientizar-se do que lhe der na cabeça. É uma consciência que presta contas a Cristo e é uma consciência ao mesmo tempo que tem a confirmação do Espírito. Então não siga a sua consciência se a sua consciência não está prestando contas ao senhorio de Cristo e se a sua consciência não recebe a testificação do Espírito de Deus. E onde essa testemunha de Cristo com a testificação do Espírito, onde isso tudo converge? Na palavra, porque o Espírito não age dissociado da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, Romanos 10, que leremos no próximo encontro, se Deus permitir. Então, que fique claro isso, a sua consciência deve, sim, contas a Cristo, e a sua consciência deve, sim, ser confirmada pelo Espírito, que nos conduz pela verdade, não é isso? Jesus vai falar isso em João, que Ele enviaria o Espírito para nos conduzir por onde? Pela verdade. Então jamais queira ter uma consciência guiada pelo Espírito Santo, digamos, mas um Espírito Santo que não te leva para as revelações objetivas da Bíblia. É perigoso. Então Paulo está nos ensinando coisas importantes aqui em Romanos capítulo 9 e que geralmente a gente não leva em consideração. E o que é de tão sério que ele vai dizer? Verso 2: meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim.
por meu povo, meus irmãos judeus, ou meus irmãos, o grego não traz meus irmãos judeus, mas a tradução aqui coloca judeus para a gente ter noção de que Paulo está falando assim: eu estou cheio de uma tristeza amarga pelos meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Então Paulo está triste por perceber que não existia um grande número de judeus se convertendo. Essa é a tristeza dele. Então veja que a doutrina da eleição não produz um tipo de crente insensível, que diz assim: se Deus tem seus eleitos. Não. Ele começa o capítulo 9 falando dessa tristeza. Ele começa o capítulo 10, como a gente vai ver, falando também com tristeza pelos judeus. E ele começa o capítulo 11 também dando notas pessoais a respeito de não ver judeus sendo salvos. Então eu não gostaria de ver um povo sob os meus cuidados, que creem como devem crer na doutrina da eleição, e que se transformassem em pessoas insensíveis, não missionárias, não evangelísticas, que não oram. Paulo está dizendo: se fosse possível fazer uma troca, eu preferia ser amaldiçoado para ver os meus contemporâneos, os meus irmãos, os meus conterrâneos, digamos, os judeus. Eu daria a minha vida pela salvação deles. E esse é o Paulo, veja, esse é o Paulo que defende a doutrina da eleição e da predestinação. Então, na cabeça de Paulo, nunca existiu essa crise de: peraí, se eu acreditar nisso, que Deus escolhe, e Deus predestina, como é que eu vou evangelizar? Não existia essa crise, e no final eu vou dizer como é que você deve encarar isso. Pelo contrário, existia aqui profunda tristeza. O desejo até de ser amaldiçoado hipoteticamente, porque tudo aqui é hipotético, porque Paulo sabe que não seria o autossacrifício dele que salvaria. E isso é importante. Eu vi um vídeo aí daquele nosso colega, o Dave Leonardo, chorando e dizendo: não suicide. Como se todo aquele apelo do coração dele fosse salvar alguém do suicídio. Não sou eu e você e nosso auto-sacrifício que salva as pessoas, e Paulo sabia disso. Ele está falando aqui hipoteticamente, de uma maneira que nos faça entender a profunda dor quando ele olha para judeu e descobre que tem um monte de judeu que não cria no Messias, Jesus Cristo. Então é possível crer na soberania de Deus, na salvação, e ser um homem e uma mulher de Deus com o coração pelos perdidos, tristes. Eles são o povo de Israel, verso 4. Escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Eles quem? A nação. A nação de Israel foi eleita por Deus. Dentre todas as nações, Deus começou Israel com quem? Prova de escola bíblica dominical. Com quem Deus começou Israel? Abraão. Vocês acham que Abraão era santo? Vai ler as histórias de Abraão. Vai ler o que a mulher de Abraão fez, roubando o santo. Abraão era mentiroso, morria de medo dos outros. Abraão era um idólatra quando Deus foi lá em Ur dos Caldeus, chamou ele e falou: a partir de você eu vou fazer uma nação. Então a presciência de Deus não revelou para Deus que Abraão era bonzinho e que a partir de Abraão, aí sim, olha, o Deus viu que Abraão seria bonzinho e resolveu escolher dentre todos o Abraão. Não. Nem Noé era tão bonzinho, porque o que ele faz quando ele sai da arca? Toma um porre e sai distribuindo nudes para todo mundo. Não é isso? Então não tem bonzinhos na Bíblia. Então Deus adotou a nação graciosamente. Por que Deus não escolheu os egípcios? Por que Deus não escolheu a terra de Ur dos Caldeus? Por que Deus quis escolher o povo dele, fazer um povo
E mais, hein? Um povo extremamente arrogante e orgulhoso que chegou na terra de Canaã matando e destruindo todo mundo. É isso que os críticos lançam contra nós a respeito do Deus do Antigo Testamento. Vocês sabem disso? Quem está no mundo acadêmico ouve isso. Que Deus é esse que mata a criancinha? Mas isso é um outro momento, a gente pode conversar sobre isso, de que maneira você pode sair dessas críticas, e há sim maneiras sóbrias de sairmos disso. Mas Paulo está dizendo, sabe por que eu estou triste pelos meus irmãos judeus? Porque eles são o povo que foi eleito por Deus, adotados por Deus, escolhidos para serem filhos adotivos. Deus lhes revelou sua glória. Revelou a glória como? Vocês se lembram? A glória, a nuvem de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, a glória de Deus no tabernáculo, a glória de Deus no templo. Deus revelou sua glória primeiro para Israel, e essa glória que era revelada lá, a nós hoje está revelada em quem? No Filho. Então, Deus revelou primeiro sua glória a Israel, fez um pacto, fez uma aliança com eles, deu a Bíblia para eles, a lei, e deu o privilégio de adorá-los. Por quê? Porque Deus prescreveu como deveria ser a adoração ali no livro de Levíticos, nas leis. Deus deu a eles a promessa do Messias, as promessas que desde Gênesis 3,15 nós temos as promessas de Deus de que salvaria o povo pecador. Então veja, Paulo aqui levanta os privilégios que Deus deu a essa nação. Deus os escolheu, Deus revelou a eles glória, Deus fez aliança com eles, Deus ensinou eles a adorar, e Deus deu a eles a promessa, na qual eles deveriam crer para serem salvos. E mais, verso 5, do povo de Israel vêm os patriarcas, e de Israel vem o próprio Cristo quanto à sua natureza humana. Jesus era israelita, e Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, e é digno de louvor eterno. Amém. Então veja, ele diz, eu lamento profundamente, porque Deus deu tudo isso para os judeus, e quando o Messias finalmente chegou, eles o rejeitaram. E aí é que surgia a questão, por que eles rejeitaram? Será que a promessa de Deus não foi adequada? Será que a palavra de Deus fracassou? Essas eram as questões que judeus e gentios debatiam e que Paulo está tentando responder. Aí Paulo fala, olha o que ele vai dizer no verso 6. Ele vai mostrar para nós a questão. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Ou seja, Paulo, se você está pregando que Jesus é o Messias, por que a gente está vendo mais gentio crente nesse Messias do que judeu? Será que Deus abandonou Israel? Porque se Deus abandonou Israel, esse Deus não tem crédito nenhum. Que fez um pacto com eles e agora abandona eles e emburrei com vocês, vou mexer com outro povo. Percebem a gravidade do que está por detrás desses argumentos? Aí Paulo vai resumir tudo no que eu já disse inicialmente. Ele vai dizer, não, o problema é que eles não creem, e os gentios estão crendo. E segundo, o verdadeiro Israel de Deus são aqueles da fé, fruto do Deus que ama, chama, escolhe, chama e traz para si, porque do contrário, viveria todo mundo aí na sua própria idolatria. Aliás, se não fosse assim, Abraão nunca teria saído de Ur dos Caldeus. Teria continuado lá na idolatria, muito bem, obrigado. Aí Paulo vai, verso 6, acaso Deus deixou de cumprir suas promessas a Israel? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Como assim, Paulo? Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Gênesis 21, 12. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Quais filhos da promessa? Ele vai explicar. Isaque, que nasceu fruto da fé de Abraão e Sara.
Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Isso está lá em Gênesis 18. Esse fato não é único. E aí ele vai dar o grande exemplo de Jacó. Então veja, o que Deus fez? Deus fez assim: eu escolhi Abraão. Abraão veio e através de Abraão eu vou começar uma descendência. Só que tem um problema: Sara é estéril. Ela não pode ter filho. Além de estéril, ela já não menstruava mais, já não era mais fértil. Além disso, Abraão já estava na casa dos 100 e não tinha Viagra. Porque fala isso, fala que ele era velho, fala que ela não tinha mais o fluxo, fala que ela era infértil. Então qual seria a saída na cultura abraâmica, na cultura patriarcal? A saída foi o que ele tentou fazer. Peraí, Deus me prometeu um filho, mas Deus disse que seria com a descendência dele, com a mulher dele. Mas ela era estéril, velha, ele também, então vamos tentar alguma coisa com a minha escrava, a minha serva, Agar. E ela então fica grávida, e nasce quem? Nasce Ismael. Aí Deus diz: não é essa a descendência. Por quê? Porque Deus está ensinando o seguinte: a minha descendência é fruto de fé, e não de jeitinhos humanos. Eu vou fazer Sara ficar grávida, e ela terá um filho, e desse filho, Isaque, eu vou criar minha descendência. O que Deus prova com a vida de Abraão e de Sara? Que ele escolhe como ele vai fazer as coisas. Só que essa eleição de Deus na vida de Abraão e Sara não é muito clara. Aí o que Paulo sabiamente faz? Ele fala: eu vou dar outro exemplo de um patriarca agora, que vai ficar inconfundível para vocês o fato de que o verdadeiro Israel de Deus é quem Deus escolhe. Aí ele diz: esse fato não é único, ou seja, o fato de Abraão com Sara. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e lhe deu à luz gêmeos. Quem eram os filhos de Isaque e Rebeca? Jacó e Esaú. Antes de Jacó e Esaú nascerem, porém, antes de eles terem feito qualquer coisa boa ou má, Rebeca recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele, e as chama sem levar em conta as obras que praticam. E aí foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, nas palavras de Malaquias 1, versos 2 e 3, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, ou odiei Esaú. Aí vamos parar um pouquinho. Quando a gente fala em eleição e predestinação, as pessoas costumam dizer assim: não, Deus escolhe, mas Ele escolhe porque sabia que eu ia crer. E Paulo está dizendo: não é nada disso. Deus escolhe antes mesmo de nós termos tido a chance de demonstrar se faríamos coisas boas ou más. Agora, se você tem dúvida que que Jacó era melhor do que Esaú, e por isso Deus previu que Jacó seria um pouquinho melhor que Esaú, você não leu sua Bíblia direito. Porque o próprio nome de Jacó já diz tudo. Ele é o tranqueira, 171. Como diz aí os códigos penais jurídicos. Ele era enganador, ele era usurpador. Teve que fugir de casa. Ele e a mãe tramaram contra o pai para roubar um direito de primogenitura. Aí você vai dizer: ah, mas Esaú também foi vender o direito de primogenitura. Esaú também era outra tranqueira. Por que vendeu? Porque deu mais valor a um prato de comida do que... O fato é o seguinte: quando você olha para Jacó e Esaú, nenhum dos dois não existia um melhorzinho que o outro. Eu te desafio a ler a história da vida de Esaú e ver se você preferiria Esaú a Jacó. Os dois são tranqueira.
E o que Deus está dizendo foi o seguinte: não dependeu de bondade que Deus anteviu. Dependeu de Deus ter escolhido demonstrar misericórdia na vida de Jacó, do jeito que ele escolheu demonstrar misericórdia inicialmente na vida de Abraão, e depois na vida de Isaque, não de Ismael, e agora na vida de Jacó e não de Esaú. Aí vem a pergunta que a gente sempre faz, verso 14: então nós estamos dizendo que Deus foi injusto? Espera aí, pastor, então Deus foi injusto? Como é que Deus diz que odiou Esaú? Espera um pouco. Sabe por que isso choca a gente? Porque o pecado para nós é uma coisa muito simples. A gente está acostumado a dar jeitinho, Deus não. Vocês se lembram o que Deus falou para Adão e Eva? No dia em que vocês comerem, certamente vocês o quê? Morrerão. O que isso significa? Não é só que você ia dar um ataque cardíaco e morrer. Vocês serão condenados. Tanto que Jesus vem em João, já estudamos isso, ele vai dizer o seguinte: eu não vim para condenar. Por quê? Eu vim para salvar. Por que ele disse isso? Porque ele mesmo diz: eu não vim condenar o que já está condenado. O problema é esse: a gente não entende que já pesa sobre todos nós a ira de Deus justa. Ele odeia o pecado. E esse texto de Malaquias cancela também aquela dúvida que muita gente tem: peraí, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É como se fosse possível fazer distinção. Gente, o nosso pecado não é que a gente fuma, transa quando não deveria, usa droga, rouba, mata, xinga, mente. O problema maior não é esse. O problema maior é que, em essência, nós somos rebeldes. Quer uma prova? É só alguém te exortar. Você estando errado, alguém te exorta, você faz cara feia. Você não gosta da lei. Eu não gosto, você não gosta. Você não gosta da lei de Deus chegando e dizendo: não é assim. Nós somos pecadores, condenados. Já pesa sobre a humanidade a justa condenação. Deus ainda não condenou eternamente por misericórdia, porque Ele quer salvar alguns. Aí Paulo vai explicar. Calma, deve ter um monte de pergunta na sua cabeça, mas ouça Paulo. Paulo está dizendo: Deus não foi injusto. Claro que não. Por que não foi injusto? Deus disse a Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Gente, se uma humanidade inteira já está condenada, porque escolheu desobediência, e um soberano resolve demonstrar compaixão, salvando quem ele deseja, isso seria injustiça dele não salvar os outros? Deixa eu modificar a pergunta. É injustiça, eu que sou casado, pai de 2 filhos, é injustiça eu não ceder, digamos, aos apelos de uma mulher que me ama e me queira na cama com ela? Não. É fidelidade ao meu amor com a mulher que eu escolhi, em pacto, em aliança, dizer: serei só seu até que a morte nos separe. Isso. Então, quando Deus, dentre uma humanidade inteira, decaída, pervertida, escolhe fazer uma aliança, e essa é a história de Oséias, o livro de Oséias é isso, é Deus indo lá, através do profeta, resgatando uma prostituta e dizendo: eu quero você para mim, dentre todas aquelas, tantas outras. Então, não é injustiça da parte de Deus salvar aqueles que Ele escolhe casar, digamos, para usar a linguagem do Novo Testamento, fazer esse pacto, fazer essa aliança, porque eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade
com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Lembra do faraó que resistia e não deixava o povo de Israel sair do Egito? Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração dos outros. Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Será que Deus foi lá em Faraó, pegou e apertou e falou assim: você não vai acreditar em mim? Não. Como é que Deus endurece o coração de alguém? Paulo já falou isso nessa carta. Como é que ele faz? Ele entrega você ao seu livre-arbítrio. Entrega você às suas próprias paixões. Romanos 1, 24, Romanos 1, 26, Romanos 1, 28. Quando Deus entrega você e diz assim: tá bom, você quer? Faz. Acabou. Ele nos entrega a dureza do nosso coração. Endurecer o coração, no sentido bíblico, é isso. Não endurecer o coração é Deus regenerar esse coração e falou: não, eu não quero que você siga esse caminho, isso vai te destruir. Eu quero resgatar você. Então veja, Paulo usa o exemplo de Faraó para dizer o seguinte, e essa é a grande pergunta que sempre surge: então por que Deus escolhe alguns e não escolhe os demais? E aí ele vai desenvolver isso, mas deixa eu me antecipar e dizer, para não ficar tudo muito solto na sua cabeça. Em síntese, Deus vai dizer o seguinte através de Paulo: eu olho para a humanidade inteira morta, pesando sobre ela já a justa condenação de Deus. Gente, e esse é o sentimento que o pecador tem que ter. Meu Deus, eu estou condenado. Mas a gente não tem, o evangelho que é pregado hoje aí é só para fazer você se sentir bem. Não fica assim não chora não. E vem Jesus e diz o quê? Bem-aventurados os que choram. Digamos que o André chega em mim arrependido, chorando, pequei. Eu falo: não fica assim não. Vem cá, Jesus te ama. Eu vou dizer o que para ele? Chora mesmo por esse pecado. Porque você vai ser consolado. E como é ser consolado do pecado que provocou choro? Sabe como é que é o consolo? Não é Deus virar para você e falar assim: não chora não, André, eu te amo tanto. Não, é Deus dizer assim: eu reconheço o seu arrependimento, eu recebo a sua fé no sacrifício do meu filho, eu te perdoo e te dou o poder para você viver, para não pecar de novo. Esse é o consolo. Não tem consolo maior do que se chegar diante de Deus chorando pelo pecado e Ele virar para você e falar assim: perdoado pelo que o meu filho fez e empoderado para não pecar de novo. Esse é o consolo para os que choram. Mas nós vivemos num mundo que diz: não fala de pecado, isso vai traumatizar, vai fazer a pessoa ficar com raiva de Deus. Será? Então Deus está dizendo o seguinte: eu olhei para essa humanidade, que sobre ela pesava a justa condenação, e eu decidi exaltar, exalar, expressar dois dos meus atributos: graça e justiça. Graça, quando eu salvo aqueles com quem eu decidi me casar num pacto, numa aliança. Eu uso a linguagem de casamento porque o Apocalipse fala que no céu será uma festa de casamento com Cristo. A noiva, nós, igreja, somos a noiva. Então Deus nos pediu em casamento nesse sentido, nos trouxe para Ele, nos atraiu para si. Ele demonstrou graça na vida de quem não merecia. Isso é graça. E Ele demonstra justiça na vida de quem escolhe, teimosamente escolhe viver sem Deus. E quando resolve buscar Deus, busca Deus do seu jeito, como Tiago vai dizer no capítulo 4, para gastar nos seus próprios prazeres. E aí vem Tiago e diz: esse povo é adúltero. Eles me usam para gastar noutros prazeres. Então, por que Deus criou dessa forma a história da salvação? Para que o seu atributo de graça na vida dos que são salvos
e de justiça na vida dos que são condenados se exalte. Aí você ainda pode perguntar, mas por que Deus faria isso? Porque, gente, não tem como você destacar graça e amor num mundo que é só cheio de graça e amor. Graça e amor só fazem sentido num mundo onde impera desgraça e desamor. Então, quando você sente que de fato pesa sobre você a justa condenação de Deus, e que você nunca quis Deus, Deus te achou, Deus te encontrou, Deus mudou seu coração, Deus colocou fé em você, Deus te chamou, como diz lá Romanos 8 que a gente leu, Deus te justificou, Deus está te santificando, Deus vai te glorificar. Quando você entende, você diz, meu Deus, por que eu? E aí Paulo está dizendo, Deus não é injusto, porque Ele tem direito de tomar para si a noiva que Ele quiser. Você gostaria de alguém escolher para você sua noiva? Ou seu noivo? Mas lá em casa é assim, eu escolherei. Certo? Quem escolhe noiva de quem? O noivo escolhe a noiva e a noiva escolhe o noivo. Deus escolhe a gente e a gente escolhe Deus. Mas Deus inicia isso em nós. Então vamos voltar ao texto. Alguns de vocês dirão, então por que Deus os culpa? Já que Ele escolheu quem Ele quer salvar, já que Ele escolheu ter misericórdia de quem Ele quer ter, não estão apenas cumprindo a vontade de Deus? Verso 19, eles não estão apenas fazendo o que Deus já determinou que tem que ser? Aí Paulo vai na jugular. Paulo é meio bruto, tem hora. Ele fala assim, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um barro para um uso especial e outro barro para outro uso? Um barro vira prato, outro barro vira jarra e assim por diante. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para destruição. Ou seja, Deus tem o direito de ter preparado aqueles que escolheram por livre, espontânea vontade o pecado. Deus tem o direito de exaltar na vida deles a justiça dele. É isso que Paulo está dizendo. E Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais Ele tem misericórdia. Veja, Paulo está mostrando para nós que a misericórdia só vai brilhar de forma mais bela aos nossos olhos se ela estiver em contraste com a ira, a justa ira de Deus. É isso. Tipo assim, meu Deus, por que eu? Por que eu fui escolhido? Por que o Senhor deu fé para mim? Por que não outros? Como Paulo está aqui desesperado, no início, Deus, eu poderia dar minha vida. Da mesma forma, Deus tem o direito, verso 22, de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo, para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais Ele tem misericórdia, aqueles que Ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que Ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Então Paulo está dizendo o seguinte, não é que Deus esqueceu os judeus. Lembra que ele falou? Nem todos são judeus. E ele vai explicar melhor agora quem são os judeus de verdade dentre os judeus. São os que vivem pela fé, como Abraão. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus nunca teve um compromisso étnico apenas de dizer, só judeu vai para o céu. Não, esse nunca foi o compromisso de Deus. O compromisso de Deus foi começar tudo com Israel, sim. Dando-lhe determinados privilégios, sim.
mas para que isso fosse repartido e todas as nações se juntassem a Israel. E aí sim, de judeus e gentios nasceria o verdadeiro Israel de Deus. Ele vai dizer isso em outras cartas, mas eu me adianto, especialmente em Gálatas. Eu quero te dizer o seguinte: se você é crente em Jesus Cristo, você é mais judeu do que qualquer judeu ortodoxo, com barba, trança, chapéu, milionário na ilha de Manhattan, que não crê em Jesus. Não vai entrar no céu nenhum que não seja judeu, circuncidado de coração. É por isso que Paulo morreu. Por isso que eles mataram Paulo, porque Paulo falou que qualquer judeu hoje cuspiria na sua cara. Fala isso para um judeu ortodoxo, bam, na frente lá do muro. Eu sou mais judeu que você, eu creio no Messias. É loucura, ele te mata. Então Paulo está dizendo que Deus não foi infiel com as promessas a Israel. Pelo contrário, vocês não entenderam a lógica de Deus. O Israel de Deus é fruto do amor eletivo de Deus. Desde o início, começou com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó e nós. Verso 25, a esse respeito Deus diz na profecia de Oséias: chamei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. No sentido de não ser judeu. Ele está citando aqui Oséias 2, 23. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Falando de gentil. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel, aqui nos versos 25 e 26, ele falou o seguinte: eu vou pegar aquele povo que eu nunca chamei de meu povo, ou seja, gente que não é judeu, e eu escolhi salvar do meio deles aqueles que pela fé se chegariam a mim. Então Deus não foi injusto com Israel. Aí agora Paulo vai falar, quanto a Israel, deixa eu dizer para vocês quem é o Israel de verdade. O profeta Isaías clamou dizendo: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente, uma sobrinha, será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. Paulo está dizendo, até Isaías já falou isso. Vocês estão achando aí que Deus abandonou Israel? Não, o problema é que vocês acham que todo mundo de Israel nasceu, circuncidou-se, é de Deus. Não é, e isso se aplica a nós, viu? Nasceu na igreja, foi batizado, é de Jesus. Não necessariamente. E ele continua. Verso 29. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que ele está dizendo aqui? Mais uma vez ele está dizendo, se Deus não tivesse escolhido Ló, o tranqueira Ló, todos teriam morrido em Sodoma. Então ele está mostrando que a eleição é graça. Porque, gente, Ló ficou lá. A mulher de Ló brava, porque vamos embora, e ela lá fazendo chapinha. E os anjos lá fora, os anjos querendo ser estuprados, o povo da cidade querendo estuprar os anjos que vinham do céu. Lê lá Gênesis 19. E as mulheres lá fazendo chapinha, fazendo make-up, e o homem falando, vamos embora. E ele sai, a mulher fica tão chateada, larguei minhas bugigangas para trás, minha chapinha, tudo. E ela olha para trás, vira estátua de sal, e Ló foi tranqueira desde o início. Abraão chegou num ponto que teve que falar assim, Ló, vai para lá que eu vou para cá, escolhe o lado que você quer ir, eu vou para o oposto. E a Bíblia diz que Ló escolheu o quê? Vocês lembram lá em Gênesis? Os passos verdes, e cada vez mais foi armando suas tendas na direção de Sodoma e Gomorra. Ló amava o pecado. E Isaías está dizendo o seguinte, Israel de verdade é aquele que Deus mesmo poupa para si. Verso 30, caminhando para o fim, o que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, a lei,
foram declarados justos. Como? E isso aconteceu pela fé. Sabe por que que os gentios estão crendo no Messias? Porque eles creem, têm fé. Fé. Fé é a prova de que você é o remanescente de Deus. Fé é a prova de que Deus poupou sua vida. Fé é a prova de que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Fé é fruto da eleição de Deus. E aí ele vai falar, já o povo de Israel, verso 31, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Nunca teve sucesso por quê? Porque não agiram pela fé. Agiram pelo esforço. Tentaram cumprir a lei, não entenderam que a lei era para apontar para a necessidade de um substituto. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E que grande pedra é essa? Jesus. E a esse respeito as Escrituras afirmam, ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Em síntese, e aí eu quero ouvir suas perguntas. Deus não foi injusto com Israel, pelo contrário. O Israel de Deus sempre foi guardado como um remanescente fiel, sempre foi poupado pela graça, sempre recebeu de Deus capacidade para crer e manteve-se crendo, como Abraão. Mesmo quando errava, ele vinha, arrependia, cria e assim caminhava. E Paulo falou do Abraão no capítulo 4, dizendo que não foi pela lei que ele guardou que ele foi salvo, foi pela fé que ele teve na promessa de Deus. Fé. Então Paulo está dizendo, Deus nunca foi injusto com Israel. Com Israel étnico, e tão somente com esse Israel étnico, nunca foi o compromisso de Deus. Mas com seu remanescente, com aqueles que ele escolheu amar, e por que ele faz isso? Para exaltar a graça dele e a justiça dele naqueles que, quando ele não escolhe e deixa entregues a si mesmos, fazem o que o Faraó fez, fazem besteira, pecam com o coração duro. Em síntese, é isso o que ensina a doutrina da eleição. Então, o que Paulo quer que a gente entenda é que isso é graça. Ele quer que a gente tenha dois sentimentos aqui. Deus, obrigado. E 2, Deus, me ajude a achar esse seu remanescente, porque esse remanescente tem que ouvir a palavra para poder crer. Então o sentimento é esse, de gratidão, de louvor e de compromisso missionário. Perguntas? Vamos lá, Lídia. Sim, tá. Ela quer saber se o livre-arbítrio existe ou não. Existe a livre agência do homem. Livre-arbítrio é você ter capacidade para fazer o que... me ajudem aí, porque é tão denso, e senão eu posso me equivocar. O livre-arbítrio, quando se fala em livre-arbítrio, é dizer a você que você tem capacidade de escolher contra a sua natureza. Tipo, a minha natureza não quer o bem, mas eu tenho livre-arbítrio para escolher o bem. Eu só não quero porque eu não quero. Não é verdade isso, a gente sabe. Então, nesse sentido, eu não tenho arbítrio. Eu tenho livre agência, ou seja, eu sou livre para fazer o que me dá vontade. Isso eu sou. Então, quando eu uso o livre-arbítrio, é dizendo isso. É Deus entregando você a sua livre agência por si, falando, tá bom, faz o que te dá no coração, faz o que te dá na cabeça, para você ver onde você vai parar. Então, é nesse sentido, o livre-arbítrio seria você, e nós tínhamos isso antes da queda. Nós tínhamos a capacidade
de apenas viver segundo o que Deus nos ordenou. Mas a gente escolheu não fazer isso. A gente caiu. Diga, esqueci seu nome. Guilherme. É. Sim. A palavra do Guilherme é o seguinte: será que Deus não tem de fato algum tipo de preferência por judeu? Porque onde você olha para a história, os caras prosperam, onde eles põem a mão, né? Sim, agora, é verdade que também você vai encontrar um bando de judeu que não deu em nada. Eu não sou do tipo que acha que Deus, de alguma forma, não tenha algum tipo especial de favor por uma razão. Paulo vai tratar disso. E nós vamos falar melhor disso em Romanos 11. No final dos tempos, diz-nos Paulo, haverá uma maior conversão de judeus, de uma forma mais visível. Por quê? Paulo vai dizer, porque Deus na sabedoria dele, ele começou a salvar gentil, e isso geraria ciúme em judeu. E judeu fala, mas peraí, esse Messias? Então, de alguma forma, esse ciúme pela conversão de gentil contribuirá para que um grande número de judeus se arrependa, deposite fé no Messias Jesus Cristo, e aí sim e aí todo Israel de Deus será salvo. Entende? Então, eu não vou dizer que não, eu tenho medo de dizer isso, até porque eu estava lendo um texto lá em Romanos 11 hoje, eu não me lembro agora do versículo, onde vai dizer onde ele vai falar de que Deus não abandonou de tudo os judeus, porque os seus dons, ele fala disso também em outros textos, ele fala assim, os seus dons são irrevogáveis. Existe algum tipo de graça sobre aquela nação, mas não no sentido geopolítico. Até porque, curiosamente, desde da queda do templo, no ano 70, Israel nunca conseguiu ser de novo superpotência geopolítica. Não é que Deus tem uma preferência geopolítica por Israel, pelo contrário, está comprovado que essa supremacia geopolítica de Israel só gerou orgulho no judeu. Então eu não acredito que haja uma bênção nesse sentido geopolítico. Mas há uma maneira especial de Deus mostrar que Ele cuida deles de uma forma talvez diferenciada. O máximo que eu diria é isso, e ainda com muito temor. Você é a outra ali primeiro? Mariana? Marielle, diga Marielle. Se ele não escolhe por causa de obras, primeiro, as obras que se requer para a salvação, são obras que nós jamais conseguiremos produzir. Simples assim. Por mais que tentarmos pagar o preço da dívida do pecado, ela é impagável. Não tem como. E quando a gente tenta se aproximar de Deus por obras, é uma maneira de autojustificação. E não é que Deus condena por obras. O homem já está condenado em sua natureza, em sua essência, ele já nasce pecador. E aí alguém pergunta, por que então que Deus resolveu nascer? Paulo explicou. Ele quer demonstrar a glória da graça na salvação de quem não merece e a glória da justiça na condenação justa sobre quem escolheu viver assim. Ah, mas por que Deus foi fazer isso? Aí Paulo responderia, quem somos nós para dizer para Deus? Então veja, o texto em si não é difícil, cognitivamente.
Mas como temos corações rebeldes, é duro. Mas que Deus é esse? Né? Então é isso. Deus não salva por obras, porque as obras são impossíveis. E Deus condena porque desobedecemos. E as obras que Ele condena agora são obras de tentativa de fazermos um caminho para Deus que exalte a nós mesmos. Torre de Babel. Vou fazer um caminho até Deus, mas antes disso todos saberão que o nosso nome é grande na terra. Marcela. Antes de pecar, nós poderíamos não pecar. Foi isso que eu disse. Agora deixando mais claro. Certo. Porque aí sim, nesse ponto, sua pergunta faz todo sentido. Aí sim, nesse ponto, eu concordo com aqueles que são contra a doutrina da eleição, falando que Deus não nos fez robôs. É verdade. Deus nos fez com a capacidade de não pecar. Hoje, nós não temos a capacidade de não pecar. Hoje, nós pecamos por natureza. Então, por isso não temos livre-arbítrio. Temos a livre agência, a livre capacidade para fazer o que a gente quer fazer. Então, por que Deus fez isso? Aí eu volto para o texto bíblico. O máximo que eu consigo dizer é que Deus, tendo em sua soberana providência e sabedoria, decretado, e não apenas permitido, porque não é só aquele, quando você diz alguém permite, é fraco perto do que de fato significa a permissão de Deus. Deus, quando permite algo, Ele diz, tá, eu quero que seja assim, porque Ele é poderoso para falar, não vai ser assim. Então, quando Ele decreta a história do homem, da forma como Ele decretou, o que Ele está fazendo? Ele está criando um cenário onde a glória dele será mais bem saboreada, sorvida. É como um filme. O que é um bom filme? Tem altos e baixos, tem choro e riso, tem drama, tem suspense. Qual é o bom jogo de vôlei, futebol? É aquele onde o seu time, no último momento, depois de apanhar, faz o gol da vitória. Entendeu? Nós, seres humanos, buscamos isso. Por que alguém vai numa montanha russa? Eu nunca soube, é loucura. Mas, percebe, nós fomos criados de uma maneira que a gente gosta de drama, de suspense, de tragédia. A gente gosta de tragédia, o YouTube está aí, os WhatsApp estão aí. A gente adora tragédia. Então, eu penso, concluindo, seria essa parte, é Deus, e a glória de Deus, ela é maior expressa, tanto amor como justiça, na execução do Filho na cruz. Tudo no mundo converge em Jesus, em Cristo, diz Paulo em Colossenses. Então, a história da humanidade converge em Jesus Cristo. Esse é o enredo do céu. Outra coisa, quiser falar? Porque nós quisemos ser como Deus. É o que está lá em Gênesis. Eu não consigo dizer. O que passar disso vira filosofia. Do pior tipo. Eu quis ser como Deus. E por isso que as obras não salvam. Porque minhas obras é, de novo, a minha tentativa de ser Deus. De dizer como tem que ser. A minha redenção. Esse é o ponto. Por que nós pecamos? Porque nós quisemos ser como Deus. E aí Deus falou, tá bom, então eu não vou te matar de vez, eu vou deixar você viver uma longa história, e você vai descobrir o que é a humanidade vivendo, tentando ser Deus de si mesmo. É a desgraça que a gente tem. Gente, quanto mais a gente tenta apertar essa doutrina, mais ela fica linda. Tenta me chumbar. Porque mais ela é linda, mais ela se mostra coerente, eu chego a arrepiar. Uma dúvida que
que você não me perguntou, você, espera aí, se tem os eleitos, por que eu oro para a salvação deles? Então tá, não vou nem responder, eu vou te jogar a pergunta de volta. Se não tem os eleitos, por que você ora? Se em última instância, o que acabou? Estourou. Se em última instância depende do Giovanni dizer sim ou não, para que eu vou orar para o Giovanni converter? Pensa comigo. Depende do Giovanni. Todo mundo que ora pela conversão de alguém, ora como um calvinista, dizendo, Senhor, salva o Giovanni, transforma o Giovanni, converte o Giovanni. Mas se você não crê na eleição e no chamado eficaz, você está sendo incoerente, porque se depende do Giovanni, o máximo que você pode falar, Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor morreu pelo Giovanni, mas o Giovanni tem que te aceitar, como é que a gente faz? Depende dele, né, Deus? Como é que a gente faz? Vai dormir um sono. Você ora, porque você acredita que só Deus pode mudar o Giovanni. E a forma de Deus salvar os seus eleitos é através da nossa oração. A nossa oração faz a gente orar com convicção. Deus, o Senhor tem as suas ovelhas te ouvem. As suas ovelhas te ouvem a sua voz e seguem o Senhor. Senhor, fale através da minha boca, para que elas ouçam a sua voz, através da minha voz, e assim elas te sigam. É a única garantia, Deus tem as ovelhas dele. Então, um calvinista de verdade, ora. Se não ora, é desgraçadamente perdido, não entendeu a doutrina da graça. Certo. Excelente exemplo. Aquele calvinista que fala assim, Deus escolheu, então ele vai dar um jeito. O nosso grande herói batista, William Carey, ele se levantou um dia na Inglaterra, na igreja batista, hiper calvinista, e disse, eu vou para a Índia pregar o evangelho. Aí disseram, não, Deus cuida dos seus eleitos. E ele levantou e falou assim, é verdade. Existem ovelhas lá naquele aprisco, que vão ouvir a voz de Jesus, e que ao ouvir a voz de Jesus vão segui-lo. Eu vou lá para ser a voz de Jesus, eles ouvirão a voz de Jesus através de mim e vão me seguir. A questão é a seguinte, a eleição de Deus, ninguém vai para o céu sem dizer sim para a vida e obra de Jesus, nem os eleitos. Eleito tem que ouvir e crer, senão não é o eleito. Quando Deus chegou em Jonas e falou, Jonas, vai lá e prega em Nínive, eu tenho eleitos lá, eu quero salvar gente em Nínive. Jonas falou, não vou. Aí Deus precisou lembrar Jonas, lá dentro da barriga do grande peixe, quando Jonas diz em Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor, Ele salva quem Ele quer. Então, a doutrina da eleição, ela é tão maravilhosa que quando a igreja não quer pregar, Deus joga igreja dentro da barriga do peixe, fala, vai lá e prega, porque tem eleito lá, e eles têm que ouvir. Ponto. Você já pensou, se dependesse só do ser humano, tá bem, depende do ser humano, o Giovanni não quer aceitar, a igreja não quer pregar para ele, eu fiz minha parte, eu entreguei Jesus. Que Deus desgraçado é esse, hein? Sem poder nenhum. Então, essa doutrina, meu povo, ela nos torna, em primeiro lugar, humildes. Não havia nada em mim que o agradasse. Ela me torna, em segundo lugar, compassivo. Meu Deus, eu daria a minha vida, eles estão condenados. Ela me torna evangelista e discipulador, porque as ovelhas, e convicção. Qual é a garantia de que as pessoas para quem você vai pregar vai dizer sim para Jesus? Se você acreditar que só depende dela, você não tem nenhuma garantia. É sorte. 50-50. Vamos fazer uma vinheta, Marquinhos. Agora,
se você crê que Jesus tem as ovelhas espalhadas por Goiânia, e se você crê que é Ele que abre o coração, você não se torna apenas evangelista, como homem de oração para dizer, me leve lá para as Lídias, para que eu pregue para elas, e o Senhor mesmo abra o coração delas, e todos aqueles que estiverem destinados para a salvação se convertam. É assim, meu povo. E quem vier conversar diferente disso para você, procede do maligno. Então, de novo, a gente conclui, já é 10h15. Domingo de manhã eu vou pregar sobre o Deus de Jacó, e vou tocar num monte disso. Orem por mim, porque eu não gosto de pregar esse texto, ou essa doutrina, por 2 motivos. Primeiro, muita gente faz disso um cabo de força. E se eu souber que você está saindo daqui para fazer os outros calvinistas, eu vou ficar triste. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque se as doutrinas da graça é uma revelação, é graça de Deus revelando a nós, ensine a verdade, pregue a Bíblia, ensine a verdade. O calvinismo, ou melhor, as doutrinas da graça, a doutrina da eleição, ela não é para ser pregada, no sentido de sair convencendo os outros. Ela é para ser entendida e se dizer, meu Deus, que maravilha é essa? Para te dar poder, para te dar coragem, para te dar substância, para eu chegar num domingo à noite, fazer um apelo de conversão, digamos, com a convicção de que pode haver aqui no meio de vocês pessoas que não são crentes e que ouviram e que são ovelhas e que entenderam e vão seguir Jesus. É isso. Então não vão sair daqui querendo convencer ninguém. Saiam daqui querendo orar mais pela conversão dos eleitos, falar com a convicção de que os eleitos vão ouvir, vão entender e vão seguir, com compaixão e humildade. Essa é a igreja que a gente tem que ser. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse auditório tão atento e tão desejoso de aprender. Obrigado por essa graça tão maravilhosa, que não apenas enviou Jesus e nos deu apetite, fome e sede de Jesus. Do contrário, Jesus, sem apetite, não me teria proveito algum. Obrigado pela fome de Jesus que o Senhor colocou no meu coração, no nosso coração. E dá-nos o mesmo espírito de Paulo, desejo de ver convertidos. Em nome de Jesus. Amém.